Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 5 do Mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. E aí, vamos conseguir chegar nesse top 5? Vamos conseguir chegar nesses 2.800? Estamos aí com 2.777 de rating atualmente, número 6 do mundo, caímos um pouco, estava bem mais perto, mas vamos recuperando agora, vamos buscar ali os pontinhos perdidos. Vou lançar aqui o desafio então para a gente já começar. Então, seguimos ali em sexto no ranking do Brasil. Acredito que não teve muitas mudanças por ali também, né? Então, seguimos ali 2.777. O Sup está ali na faixa ali dos 2.740. Diego, Cricor e Felipe. O Cricor não vai subindo ali, ó. Pelo jeito ele tá começando a jogar mais partidas. Eu lembro que lá no Jasca ele falou que ia começar a jogar um pouco mais. Vai ficar interessante essa briga aqui, hein? Vamos lá, vamos lançar o desafio. Inclusive, eu tava conversando com o Cricor, de repente fazer um torneio com a galera que tá jogando aqui as partidas de 10 minutos. O que você acha dessa ideia? Você acha que seria uma boa? Eu não sei se é tão fácil assim de fazer, mas eu acho uma ideia interessante. Vai que dá certo, né? Vai que a galera anima. Vamos lá então, ó. Mas deixa aí para eu saber que de repente a gente começa a colocar essa ideia para frente, né? Bom, lancei o desafio. Vamos lá, vamos ver se encontramos aí um adversário. Pô, podia aparecer um cara com hit um pouquinho maior, né? Porque todas as partidas, pelo menos as últimas que eu joguei, tá sendo ali de 2 em 2. Mas tá difícil aparecer um cara de rating maior, né? Vamos lá, mais um aí na faixa dos 2.400, que é sempre um adversário duro de enfrentar, o cara nessa faixa. Vem uma defesa Petrov, que é talvez a defesa mais sólida que existe contra o peão rei. Ele veio aí com o lance cavalo por E4, eu faço bispo D3 e aí cavalo C6. Vamos lá testar nossa memória, né? Parece que ele deu uma pendurada, mas não, né? Se eu tomar em E4, D5, voltar o bispo para D3, ele tem E4 garfo, recuperando assim a peça. Cara, eu lembro que me jogaram isso no meu primeiro Mundial, Sub-16, lá na Turquia. Eu tinha uns 15 anos, contra um menino da Armênia, que ele virou grande mestre também. Hoje ele tem uns 2.650, o Robert Hovhannisyan. Ele me ganhou a partida, mas ficou um final empatado até. Na época eu conhecia até a teoria disso aqui. Agora eu já não lembro nada, para ser sincero. Como que era isso, hein? Eu acho que era cavalo E5 o lance. Cavalo toma, cavalo toma, cavalo C5. Ou cavalo C5 direto. Tem uns temas assim, cavalo C5 direto. Porque aí ele quer pegar o bispo. Eu tenho a sensação que é cavalo por E5 o lance. E talvez no lance das pretas seja esse, seja cavalo C5. Porque se eu tomar, ele joga cavalo por E5, tá ameaçando D3, tá ameaçando C5. Inclusive, talvez na partida, essa partida que tem aí seus quase 20 anos, eu acho que o lance jogado foi esse. Eu acho que ele jogou cavalo C5 comigo. Eu tô até curioso para saber isso, mas não é D5 o lance. Esse eu tenho quase certeza que não é o lance. Bom, ele veio com D5, que eu posso estragar a estrutura de peões dele, não quer dizer que vai ser grande coisa também, mas existe essa possibilidade agora. Bom, vamos rocar. E depois de bispo D6, torre 1 ele tem bispo por H2, malandro. Essa estrutura não é tão simples assim de punir, né? De conseguir algo, para falar a verdade. Pensando em jogar cavalo D2 simplesmente. Porque torre 1 ele tem esse golpinho, o bispo toma H2. Caramba, puxei o bispo de C8 para H2, né? Porque aí se H2 dá uma H4, ele me dá um perpétuo. Bom, eu vou jogar cavalo D2, pressionando aí E4. Se dama H4, eu acredito que eu posso fazer G3 mesmo.
Porque cavalo G3, FG3, bispo G3, eu tenho dama E2 cheque defendendo tudo. Então, acredito que não preciso me preocupar com isso, com esse dama H4 chegando. Provavelmente vai trocar em D2, bispo D2, daí eu ameacei torre 1, cheque, roque. Tá, ele jogou bispo F5. Bom, o cara não tem medo de nada, né? Ele simplesmente não tem medo de nada. Porque eu tenho vários candidatos agora, depois disso. Por exemplo, dama F3 parece um... Aqui dama F3, cavalo D2. Torre 1, cheque. Pode ser, hein? Dama F3, cavalo D2, torre 1, cheque. Se bispo E4, bispo D2. O que ele faz contra esse? Dama F3. Ameaçando o bispo e ameaçando E4. Provavelmente ele pensou em cavalo D2, mas eu acredito que daí eu tenho torre 1, cheque. Porque se ele voltar para E4, eu tomo em F5. Eu ganho o peão de E4 depois. E se ele jogar o bispo E4, aí bispo por D2, eu vou ganhar um peão de E4 depois também. E cavalo D2, torre E1, o que mais? Qualquer outro lance, bispo E7, eu jogo dama F5. Também estou ganhando material. Aqui ele exagerou um pouco, né? Aqui ele exagerou que vai perder um peão nessa brincadeira, né? Será que ele vai tentar um dama H4 agora? Mas aí G3. E aí o negócio pode ficar ainda pior para ele. Dama H3, cavalo por E4. Toma, bispo E4. Acredito que ele deu uma interrogada aí nesse último lance, bispo F5. Tinha que jogar cavalo por D2 mesmo. Ou F5, mas F5 parece arriscado também de fazer. Bom, vamos ver como que ele vai reagir agora. Temos aí a ameaça de simplesmente tomar esse bispo e ele precisa fazer alguma coisa. E também a ameaça de tomar em E4. Eu acho que no fim ele vai tomar em D2 mesmo. Porque imagina, se eu tivesse de pretas, provavelmente eu jogaria cavalo D2 para ver se meu adversário vai encontrar o torre 1 cheque ou não. Porque eu tenho que fazer esse intermediário, né? Torre 1 cheque. Esse que é o detalhe todo da posição. Muita gente jogaria no automático bispo por D2. E aí vai ficar numa posição mais equilibrada. Mas o torre 1 cheque que é o problema. Porque agora, se ele jogar bispo E4, eu jogo bispo D2. E F5 não serve, porque eu jogo dama por F5, o bispo está cravado. Ah, ele tem esse, né? Simplesmente. Pô, era mais simples do que eu pensava, ó. Ah, então não tô ganhando peão nenhum. Bom, vamos lá, vamos. Eu achei que já tava ganhando um peão na brincadeira, ele tem bispo E6. Dama H4, dama H5 agora? Se G6, dama H6, a dama fica por ali, incomodando. Vamos lá, vamos fazer dama H5. Ameaça em mate em 1. Tem que jogar G6, praticamente forçado. E aí dama H6. Ele tem torre 8 com a ideia de bispo F8. Mas ele preferiu jogar o simples dama F6. Eu não tô conseguindo muita coisa nessa partida. Vou jogar C3, defendendo o peão de D4. Posso pensar em bispo G5, se dama G7, dama H4, ameaçando um bispo F6, ganhando a dama. E ameaçando um bispo H6 também. A dama não tá tão bem colocada assim. Bispo F5, por exemplo, que é um lance que ele poderia pensar. Tem bispo G5. Esse foi bom. Porque agora ele tira uma série de temas da posição. Dá para jogar o dama G7 mesmo.
Nossa, vai ser difícil tirar alguma coisa dessa posição. O duro da defesa Petrov é isso, que fica essa estrutura simétrica e muitas vezes é difícil você tirar alguma vantagem de fato da posição, né? Bom, mas de qualquer forma, tô incomodando um pouquinho ali. Tô ameaçando um bispo F6, talvez. Ou um bispo vindo para H6. Não é grande coisa, mas talvez ele se sinta incomodado com isso. Que eu posso ter algum tipo de ameaça, mas objetivamente falando, eu não acho que seja grande coisa, sabe? Bom, ele jogou a dama para F8, provavelmente querendo jogar um bispo E7 para começar a simplificar. Se bispo H6 ele está jogando dama E7, também querendo simplificar a posição. Caramba, e agora? Como obter algum tipo de vantagem? Vou jogar B4 para segurar C5. Se ele jogar com A5, eu tinha pensado em jogar B5, mas agora eu percebi que C5 pode ser chato. É, e no fim meu lance não parece bom. Que agora ele se livra um pouco das fraquezas. Pelo menos o peão de A, que era um peão isolado, ele se livra, né? Mas a partida vai ser difícil de ganhar, hein? É, constatação é essa, que a partida vai ser difícil de ganhar. Hum. Bom, ele veio buscando aí uma simplificação. Eu vou trazer a torre para C1. Se ele tomar em B4, eu posso tomar de A. Eu tenho um peão fraco aqui em C3, mas mantém a debilidade ali em C7. E o bispo dele é um bispo um pouco passivo, né? Tá, eu vou começar a jogar um pouquinho mais rápido na posição, porque eu tenho ainda uma leve vantagem, pelo menos acredito que eu tenho uma leve vantagem, porque ele tá com os peões todos em casas brancas, eu posso explorar as casas pretas, vai que eu consigo avançar o peão até em H6, eu posso ainda ter algumas coisas na posição, mas seria interessante começar a jogar mais rápido já, para ter uma pressão no tempo também. Pode somar, né? Quando a posição não é tão boa assim, você tem que achar outras formas de tentar ganhar a partida, né? Bom, e agora, né? Ele tá querendo jogar um bispo D7. Esse é o plano dele. Se eu jogar dama H6, bispo D7, H5, toma em C3, toma em G6, H toma. É, não tô tendo muita coisa ainda. Nossa, quase pendurei a dama. Nossa, eu tô meio desligado aqui nessa partida, hein? Tá, eu vou voltar minha dama pra D2. Torre A8, um lance que não me incomoda tanto, vai. Vou jogar H5. Caramba, eu quase entreguei a dama inteira, assim. Eu olhei assim, vou passar a torre pela terceira, né? Torre E3, torre G3. Eu não gostei desse torre A8 dele, porque ele pode até ter um torre A2, mas e aí? O que essa torre vai fazer depois? Agora, se ele trocasse ali um par de torres, ele ficava com uma torre ativa contra uma torre passiva minha. Parecia fazer mais sentido isso. Bom, agora eu vou voltar essa dama para G5. Porque às vezes pode ter algum tema de sacrifício, às vezes eu posso colocar o peão em H6. Então tem que ficar brincando com essas possíveis ameaças, né? Já que concretamente não tem nada ainda.
Mas eu tenho a sensação que a posição tá melhorando, tá progredindo aos poucos. Enquanto eu conseguir manter as duas torres, eu acho que algo pode acontecer. Porque é difícil ele encontrar um plano também, né? Ele não tem um plano tão concreto assim na posição. Bom, agora a torre E7 já é uma ideia. Apesar... Se eu tomar em G6 primeiro, HG6, torre E7. Porque agora ele não tem F6. E aí eu tô ameaçando o bispo G6 também. Eu acho que esse é o caminho. Tomar em G6 e fazer torre E7 agora, que ameaça bispo por G6. Torre E7. Tenho duas ameaças. Torre toma e bispo toma. Acho que agora eu acredito que vai azedar para ele. Porque torre A1 intermediário não ameaça nada. Eu tomo em D7, simplesmente. A dama tá defendendo. Percebe como que ele ter levado a torre para A8 atrapalhou muito a posição? Ele deveria ter buscado simplificar, fazia muito mais sentido. Ele achou uma defesa ainda, bispo E8. Eu posso agora tomar esse peão ou... Não, dama F6 não. Ah. Ele achou uma ideia ainda. Vou tomar em C7, vai. Garantir esse peão. E agora... Ele tá querendo voltar essa dama para D6. É a ideia dele. Bom, deixar a torre aqui em B7. Deixa eu começar a jogar rápido, gastei bastante tempo agora. Tem que tomar cuidado com os possíveis desvios, né? Trazer esse bispo para F1. Agora toma. E dama E1. Dama E1 que eu fico de olho nesse bispo. Ele não tem assim tanta liberdade para a torre. Dama E3. Seria bom acelerar um pouquinho, novamente, né? Cara, vou simplificar a posição, que eu tô gastando tempo demais aqui. E agora vamos tentar trazer esse rei para o jogo. Tentando fazer F5. Fazer F5. Rei. Colocar esse peão em F6. Dar uma repetida.
Agora eu jogo esse. Vamos forçar isso daqui. Estamos exagerando um pouco, será? Provavelmente, né? Provavelmente estamos exagerando um pouco. Vou jogar esse. Sem mate em 1. E agora vamos dar mate. Caramba, foi meio complicado esse final aqui, hein? Era um final que eu acredito que era para ganhar fácil, sem muito estresse, mas virou uma bagunça aqui no final. Não sei se eu cheguei a perder o controle. Tinha 1 minuto para cada, né? Tinha que jogar rápido ali. Eu não sei se eu perdi o controle de fato, mas foi meio desnecessário alguns lances. É que eu saí entregando ali na ala do rei para apostando nos teminhas de mate, de repente sobrou o peão de D. Ele podia ter disparado também o peão de G, mas eu acho que ia chegar um B5 ali. Vamos ver, não sei se eu perdi exatamente o controle. Vamos lá ver como que ficou a precisão dessa partida. Vamos lá se ela foi boa ou não, né? Agora o computador já vai poder dizer. Ele já me deu aqui 83,8 de precisão. Cadê a janela da precisão, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá aí, ó. Segundo episódio mostrando a janela da precisão. Que isso, hein? Ninguém acreditava nisso, hein? Fizemos aí 83,8 e ele fez 77,1 de precisão. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí no detalhe nessa nossa partida. Antes de começar aqui, se você quer se tornar aluno da Chessflix, começar a melhorar no xadrez, tendo um método claro para você evoluir, desde o nível 0 até o nível de mestre, entra para a lista de espera para a próxima turma de alunos da Chessflix, pois fazendo parte da nossa lista de espera, você pode se tornar aluno com uma condição especial assim que abrir a próxima turma. Na página que está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, você pode ver todos os detalhes, como funciona o nosso treinamento, resultados dos nossos alunos também e já entrar para a lista de espera também, beleza? Bom, bora lá então, bora ver o que aconteceu nessa partida de fato. Começamos ali, né? Então, enfrentando essa defesa Petrov. E ele veio com esse cavalo C6, que parece ser uma pendurada dele, parece que ele está entregando, mas igual eu falei, se eu tomar em E4 e voltar, ele tem E4, já está recuperando a peça. E o preto ele está tranquilo já nessa posição. 0-0. Não tem nenhuma vantagem entrar nisso. Joguei cavalo E5. E ele não fala nada do cavalo C5. Será que não era o lance? Eu lembrava disso daqui, desse cavalo C5. Ele dá como duvidoso. Então, como é a posição? Toma. E aí se toma cavalo C5? Provavelmente é isso. Nossa, mas eu tenho essa recordação aqui do cavalo C5. Bom, talvez não seja o lance, mas talvez nessa partida que eu citei de 20 anos atrás, talvez eu tenha entrado nessa posição. Mas enfim, o cara tomou em C6, ficou um pouquinho pior, estrutura de peões debilitada.
Fez esse bispo F5, dama F3 é o lance. Só que ele acertou os lances aqui, o que deveria ser feito. Bispo E6, bispo D2. Bom, a partida foi bem jogada até. Assim, ele ficou um pouco pior da abertura, depois que ele dobrou os peões, jogou aquele bispo F5, mas foi dentro do possível ali, né? Foi bem jogado. Bispo G5, dama H4. Bom, fui aumentando a vantagem, aproveitando desses erros dele. A única vantagem que eu tenho na posição é que eu tenho peças mais ativas. Se você comparar as peças, minhas peças estão melhor colocadas. E ele tem debilidades na estrutura de peões. Casa fraca em H6, casa fraca em F6. Você vê que o bispo joga menos do que o meu. Peões dobrados, peão isolado. Então, por isso que ele dá aí esse 0,9 de vantagem, quase um ponto de vantagem. Uma vantagem grande essa, mas que não é tão simples assim de se explorar ainda. Eu joguei B4 que ele já não gosta, já joga um pouco essa vantagem fora. Aqui tinha que jogar com torre E2, simplesmente dobra as torres na coluna aberta, melhora um pouquinho a posição. Eu não estava querendo permitir C5, mas C5 perde, ó. Leva bispo B5. Esse bispo D7. Ah, tem esse bispo H6. É que bispo D7, se eu tomar em D7, tem torre por E2. Mas tem bispo H6 ali. Ah, esse eu não vi. Na verdade, eu nem pensei no torre E2, para ser sincero, né? Eu tava fixo na ideia de evitar o C5. E esse não parece o plano mais correto, assim, da posição, porque deu uma aliviada grande já. Ele trocou uma peça e vai colocar a torre para jogar. Então, você percebe que eu dei sentido para essa torre dele. Tanto que ele começou a criar um certo contra-jogo. Joguei ali H4, mas a posição tá chata ainda, viu? Tá chata para ele. Que eu tenho só essa debilidade. Ele tem que se preocupar com a ala do rei. O rei tá exposto. Que eu posso ter esse plano de chegar com o peão lá em H6, por exemplo. O bispo é mais passivo. Então, nos finais de bispo, por exemplo, como ele tem vários peões em casas brancas, ele pode ter problemas. E ele tem peões dobrados também. Ele ainda tem uns problemas para resolver. Agora, eu achava que o lance era esse aqui, bispo D7, direto. Que é claramente melhor, né? Já troco uma das torres e daí eu tenho menos chances de criar problemas para ele na ala do rei. Eu acho que esse foi um erro grave dele, torre A8. Que eu fiz H5, dama G5 e tô ali querendo criar umas ameaças e aí veio uma interrogada finalmente que ele permite essa ideia de torre E7. E olha, era mais forte ainda. Ah, entendi, porque eu poderia simplesmente já trocar. Ele não tem dama G7 que eu entro no final de torres. Que aí tá caindo em D7. Aí tá completamente ganho. Tinha direto. Eu joguei torre E7 com a ameaça de bispo G6, que parece ganhar também, mas ainda tem bispo E8. Esse bispo E8 é um recurso defensivo ainda que ele tem. Caramba, interroguei aqui. Ah, essa ideia era legal. Torre E1 ameaçando o bispo por G6, porque esse F G6 tem torre E8. Depois de torre E8, dama G6 e cai em E8. Isso seria interessante. Eu fui ali materialista demais. E ele tem contra-jogo na posição. Olha, eu tô com um peão a mais, mas 0,48, é muito pouca a vantagem. Mas aí de repente virou qualquer coisa. A partida foi pro final. Caramba, e o final eu já não tenho vantagem. Ele tinha torre A... Não, bispo E6. Mas ele tem uns contra-jogos aqui já, com torre A1. Não, dei uma vacilada tremenda nesse final. Mas ele não jogou bem também, os dois com pouco tempo. Eu acho que virou bagunça já, né? Fiz F5, F6. Ainda tá ganho, por mais que tenha sido cheia de imprecisões, a posição continua ganha. Aí bispo A6 tá certo, é o lance. Eu entro com o rei em D6, que é ruim. Tinha que jogar o quê? Voltar o rei para D4. Volta o rei para D4, possivelmente B5 depois. Pô, ficou 0-0, estragamos a posição. Mas ele tinha um lance só. Ele tinha... Caramba, é difícil fazer esse lance, né? Porque eu jogo B5 agora, não tenho? Não, ele toma simplesmente. Minha torre tá em B7 ainda. Então encontrei um jeito de estragar a posição ainda. Ele teve uma única chance.
Porque aí depois, aí quando eu jogo torre D8, rei C7, aí já era. Aí ele não segura mais. Porque eu seguro o peão passado de D e ele tá todo cravado, eu vou ter ameaças de vir ou jogar um rei B6 e B5. Ele facilitou aqui com C5, né, que passou o peão. Mas eu acho que tá bem perdido já por conta desse bispo cravado e os teminhas de mate. Aí foi tranquilo aqui. Bom, mas com emoção. Tivemos emoção aí no finalzinho, né? Mas era difícil ali para ele. Bom, com isso chegamos a quanto? Voltamos ali para 2.779, é isso? Vamos lá, ó, 2.779. Vamos lá, vamos buscar de novo. Estamos a 20 pontos do cara que está ali na quinta colocação, né? 20 pontos para passar ele, que é esse grande mestre da Geórgia. Bora lá, bora ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você está gostando, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.